cortado, digamos assim, certo? Mas o capítulo 16, até mesmo o primeiro livro de Samuel, nós conhecemos também como o livro da mudança. O primeiro livro de Samuel é um livro de transição, em que Deus está mudando muitas coisas, a vida de muitos e a história de Israel. Tudo isso acontece no primeiro livro de Samuel. O livro já começa dessa forma, mudando a história de Ana, e o texto você conhece. No capítulo 2 de 1 Samuel, começa a ser mudada a história de Ana, e no verso 8 do capítulo 2, a Bíblia diz que Deus pega o homem no lixo e põe esse mesmo para morar com príncipes. Ou seja, então é um capítulo que acontece muitas mudanças, é o livro das mudanças. E no capítulo 3, Samuel nasce. Dobre a sua atenção. No capítulo 3, Samuel nasce. No capítulo 8, Samuel já não é tão novo, e ele é procurado pelos anciãos da cidade, né? E os anciãos da cidade encontram com Samuel e dizem o seguinte: nós queremos um rei, mas nós não queremos que sejam os seus filhos, nós queremos que Deus levanta um rei. Samuel fica triste, e Deus disse então para Samuel: olha, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Eles estão querendo um rei, então eu vou levantar um rei. Preste muito atenção nisso. Então no capítulo 9 surge um homem que tem o nome de Quis. Esse homem perde algumas jumentas, e o seu filho sai para os pastos a procurar essas jumentas. Não encontrando, chegaram até a terra de Zuf, não achou, não procurou, não encontraram as jumentas, então procuraram um profeta para poder orientá-los. Alguém disse: mas eu não tenho nenhuma oferta para levar para o profeta, porque era de costume da época, antes de procurar um profeta, levar uma oferta. Mas alguém ainda tinha alguma coisa para levar para o profeta. Então encontraram Samuel. Samuel já estava esperando por Saul, porque Deus tinha comunicado a ele, e ali mesmo Samuel unge Saul. Era o rei que o povo queria. No capítulo 12, Samuel entrega a sua liderança. No capítulo 13, Saul começa a errar muito, sacrifica no lugar do profeta, do sacerdote, precipitado em um sacrifício, não esperou Samuel, sacrificou antes do tempo, foi corrigido, e no capítulo 15 foi a gota d'água. Estão ligados? Amém. Olhe para mim e fique bem ligado, não pense no amanhã, foque aqui, porque Deus pode trazer uma palavra ao seu coração, pode falar contigo. No capítulo 15 foi a gota d'água do erro de Samuel, do erro de Saul, porque Deus disse a Samuel: vamos dar mais uma oportunidade a Saul, mande que ele vá aos amalequitas e destrói tudo, e quebre tudo, e mate todos os animais e todos os amalequitas. Saul foi para a guerra, e quando chegou lá ele viu as ovelhas gordas, os gados bonitos, e não quis matar os gados, e não matou os bezerros, e não matou as ovelhas gordas, e ainda poupou o rei dos amalequitas, Agag. Então aí foi a gota d'água para ele, entendeu? Aí foi a gota d'água, porque o profeta perguntou: Saul, o que é que você está fazendo? E ele disse o seguinte: estou fazendo a vontade de Deus. Mas o profeta ouve o rugido das ovelhas e dos gados e pergunta: e essas ovelhas e gados que eu estou ouvindo? Aí Saul responde o seguinte: não, essas eu guardei para sacrificar. Deu uma desculpa, entendeu? Guardei para sacrificar. Aí entra um texto que nós conhecemos muito na Bíblia. Aí o profeta corrige Saul dizendo: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Entendeu? É melhor gordura de animal, é melhor obedecer do que gorduras de animal. Esse versículo saiu desse texto, porque ele dá uma desculpa: cadê? E essas ovelhas? Eu não quis matar, mas porque eu guardei para o sacrifício. Aí o profeta diz: a obediência é melhor do que o sacrifício.
Então aí acabou para ele no último versículo do capítulo 15 de 1 Samuel. A partir daí, Saul e Samuel nunca mais se viram. Estão atentos? Nunca mais puseram os olhos um no outro. Samuel vai morrer e eles não se veem mais. Então aqui encerrou o ciclo de Saul. Nós estamos falando de alguém que tinha tudo para dar certo. E eu não quero nem dizer apenas sobre a estatura de Saul, a beleza de Saul. Quem lê Bíblia sabe, não havia homem bonito como Saul em Israel. Capitão do exército, forte, bonito, do ombro para cima em Israel não havia ninguém igual a ele. E a Bíblia diz que ele cortava o cabelo uma vez por ano, e quando cortava o cabelo de Saul uma vez por ano, e eles iam pesar o cabelo dele, pasme se você quiser, 2,3 kg. Uau! Que coisa, hein? Que mistério, né? Mas enfim, capítulo 15 encerrou o ciclo de Saul. Agora o que entra na história é a unção de Davi e a parte B do versículo que lemos, do capítulo 16, verso 1. Mas para que você entenda esse texto melhor, eu vou fazer a leitura de alguns versículos, mas você não pode viajar, você tem que ficar ligado aqui, certo? Vou ler pausadamente para todos entenderem e ficar fácil da gente aplicar o texto. Verso 1: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Tem uma versão que diz dó. Acompanha aí na sua Bíblia. Verso 1: disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí o que nós lemos: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha o texto, hein? Verso 2, não se perde não, acompanhe comigo. Verso 2: porém disse a Samuel: como irei eu? Se Saul ouvir isso, ele vai me matar. Disse o Senhor a Samuel: toma contigo um novilho, um bezerro, e diz: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que has de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Verso 4: fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Verso 6, se ligue aí, hein? Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos seus olhos, o homem olha para a aparência, porém o Senhor olha para o coração. Verso 8: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Verso 10: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-los, não os assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscar e o fez entrar, e ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, é este mesmo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por causa da Bíblia? Oh glória! Mais forte. Queridos irmãos, senhoras e senhores, por que eu venho à igreja? Isso é uma pergunta. Porque na igreja eu edifico a minha fé.
Não pode ter um cristão sem igreja, é impossível, não vai aguentar, vai morrer. Por que é que tu vem à igreja? Para edificar a tua fé, da porta para fora, para manifestar a tua fé. Nós falamos de sucessivos, eu falei muito rápido aqui, mas de sucessivos erros de Saul. Mas a virtude de um homem, de uma pessoa, não são os seus acertos. Pode crer nisso. A virtude de uma pessoa não são os seus acertos. A virtude de uma pessoa é reconhecer os seus erros e corrigir as suas rotas. Isso é lindo. Mas Saul nunca reconheceu os seus erros. Esse que é o problema. Então no capítulo 16, no 15, Deus deu um basta em Saul e começa o ciclo com Davi. E a leitura inicial diz isso. No capítulo 16, nós iniciamos lendo que Deus diz para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Primeiro lugar, Deus diz para Samuel: vem, mas antes quero te perguntar, ou quero te colocar algo. E Deus diz para Samuel: até quando tereis dó de Saul? Mas a aplicação desse texto é da seguinte forma: o que Deus está falando para Samuel é o seguinte: até quando você vai reclamar daquilo que não deu certo? Quando Deus diz para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Deus está dizendo para ele: até quando você vai reclamar daquilo que não deu certo? Até quando você vai ficar triste daquilo que não deu certo na tua vida? Deus estava dizendo para Samuel o seguinte: a partir de hoje eu não quero mais Saul na tua vida. Entendeu isso? A partir de hoje eu não quero mais Saul na tua vida. E você pode ter certeza, mas muita certeza mesmo, que Deus está dizendo para você que a partir de hoje tem coisas que Ele não quer mais na tua vida. Graças a Deus. E na minha também. Entendeu? Então quando Deus diz para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Deus está dizendo: até quando você vai ficar triste com isso? Até quando você vai reclamar dessa situação que não deu certo, desse relacionamento, dessa amizade, dessa coisa aí que eu não sei o que é? Até quando tu vai reclamar disso que não deu certo? Então Deus está dizendo: eu não quero mais isso na tua vida. Então tem coisas que Deus está dizendo que não quer mais na tua vida, e nem na minha. Processo de santificação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Processo de santificação. É isso. Quando Deus está dizendo: não quero mais isso na tua vida, é um processo de santificação. Amanhã eu tenho que ser mais santo do que hoje. Mês que vem mais, até alcançar a estatura do céu. Quando você estiver pronto, aí Deus recolhe. Mas não se preocupe que você vai viver até os 95 tranquilo. Mas Deus está dizendo para Samuel isso: até quando você vai ficar reclamando disso? Passou, ficou para trás, acabou, vida que segue, vamos embora. Deus diz para Samuel: eu tenho alguém melhor do que Saul. Mas é difícil você esquecer das coisas que para trás ficaram, né? Situações lá de trás, de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. Ontem lá em casa a pastora Rosinéia pegou as cartas que ela enviava para mim quando ela estava em São Paulo, cartas de 25 anos atrás. Eu disse para ela: guarda, porque é relíquia. E a gente leu das coisas de 25 anos atrás, e depois começamos a conversar sobre aquilo. Então Deus está dizendo para Samuel: para de reclamar daquilo que não deu certo. Tem coisas na tua vida que não deu certo, mas Deus está mandando dizer para você parar de reclamar disso e prosseguir e remar e tocar a sua vida. Então Ele está dizendo: até quando você vai reclamar daquilo que não deu certo? Enche o teu vaso de azeite e vem. Mas a questão é que
Analisa isso. Enche o teu vaso de azeite e vem. Tem uma questão aqui: por que Deus não disse enche o teu vaso de azeite e vai? Por que Deus está dizendo enche o teu vaso de azeite e vem? Por quê? É simples entender isso. Porque quando Deus diz para Samuel enche o teu vaso de azeite e vem, é porque Deus já está dentro da casa de Jessé, o belemita. Analisa isso: enche o teu vaso de azeite e vem, não é e vai. Enche o teu vaso de azeite e vem. Deus deu uma ordem, um comando para Samuel, mas na verdade Deus já estava na frente. O que acontece conosco, aplicando esse texto para nós, é que quando Deus nos manda fazer alguma coisa, Ele já foi na frente. Captou a minha mensagem? Eu lembro quando eu vendia pescado e enchia a caixa, Luiz, de pescado, e rodava para lá, rodava para cá, e não vendia nada. Aí eu falava, meu Deus, eu tenho que vender, senão vai estragar. Parava um pouquinho e tum, vai lá na rua tal, endereço tal, bairro tal. E quando eu pegava a reta, que eu virava na curva e chegava na rua, senhoras e senhores, saía gente de prédio, de barraco, de apartamento, de tudo quanto é canto, para comprar os peixes, e as caixas saíam vazias, a ponto de um dia de um rapaz comigo, e quando isso aconteceu, ele ficou bobo, e ele disse o seguinte: tem alguma coisa em você, tem alguma coisa em você, porque Deus mandava ir lá, mas na verdade Deus já estava na frente. Enche o teu vaso de azeite e vem porque eu estou aqui, pode vir que eu garanto. Que forte isso, irmãos. Então tá bom, é Deus falando com Samuel, capítulo 16. Saul passou, mas no verso 2, olha o que está acontecendo. No verso 2, o fato era que Deus já estava lá, sim ou não? Deus já estava lá, porque Ele está dizendo vem. Deus sempre na frente, mas o diferencial de Davi era também isso. Dobre a sua atenção. Todas as vezes que ele ia tomar uma atitude, uma decisão, ele buscava a Deus, a direção: posso fazer? E Deus respondia. Olha isso, não precisa abrir, mas em 1 Crônicas 14:15, surge uma guerra para Davi, e Davi: Deus, devo persegui-los ou não? Em 1 Crônicas 14:15, Deus responde: deve, pode ir à guerra, pode perseguir, que eu estou contigo. Aí Deus diz para ele: vou te dar um sinal, pare em tal lugar, quando você ouvir o barulho do exército passando, na copa das amoreiras, pode ir que eu estou no negócio. Aí eu parei para meditar sobre isso. O que é a copa de uma árvore? Alguém aí sabe? As últimas folhas da árvore. Olha o que Deus está dizendo para Davi em 1 Crônicas 14:15. Vai, persegue os inimigos. O sinal é que quando você ouvir o barulho de um exército passando sobre as copas das amoreiras, irmãos, isso sugere o quê? Que é um exército celestial, irmão. Não tem como um cavalo comum com alguém montado em cima passar pelas copas das amoreiras. Então é o que Deus está falando para Davi: o seguinte, olha, você guerreia embaixo e eu guerreio em cima. Eu te dou a vitória em cima e você vai triunfar embaixo. Se você crer, vai aplaudir melhor. Pois bem, então Deus disse para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Deus está mandando, né? De repente Deus está mandando você fazer alguma coisa. Uma das coisas que eu tenho certeza que Deus está nos mandando fazer é melhorar a nossa conduta cristã, nossa vida cristã. Mas se Deus está mandando você fazer alguma coisa, aí você diz: Deus, tá bom, eu vou, mas como? Com um vaso cheio de azeite. Se não tiver cheio, vai dar BO, vai dar problema.
Então, pode ir, tem que ir, mas tem que ir com o vaso cheio. Qual a história que eu vi de alguém que foi evangelizar no carnaval? Foi para o carnaval evangelizar. Chegou lá naquele monte de mulher nua lá, varão de pouco tempo na fé, sem raízes. Quando viu o primeiro rebolado, abandonou a fé. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Por que é que ele foi? Deus está mandando evangelizar, mas vai com o vaso vazio. Tem que ir com o vaso cheio. Se for com o vaso cheio, vai dar certo. Agora, se for com o vaso vazio, vai dar B.O., vai dar problema, não vai funcionar. Agora, se o vaso estiver cheio, pode vir diabo, pode vir capeta, pode vir inimigo, pode vir falação, pode vir quem quiser. O vaso está cheio, vai funcionar, irmãos. Agora, tem que ir com o vaso cheio. Aí, se Samuel fosse perguntar, Deus, eu vou, tá bom. Mas aqui tem um porém no verso 2. Deus disse, vai, eu tenho provido na família de Jessé um rei. No verso 2, Samuel diz, como? Atende para isso. Deus mandou Samuel ir, certo? E quando Samuel ouve o comando de Deus, ele diz, como? Presta atenção nisso. Muitos, quando ouve um comando, uma direção para um sobrenatural, para um milagre, para alguma coisa grande na vida, muitos dizem, como? Não tenha dúvida disso, muitos falam, como? Você quer ver um como que eu tenho falado? Estou confessando. Confessai os seus pecados um para os outros. Você quer ver um como que eu tenho falado? Não vou falar nada, vem aqui, você junto sabe. Ó, não combinei nada com ele em casa, hein? Não combinei nada. Você errar. Ó. Muitas vezes eu tenho falado, como? Em que situação? Como o quê? Como vai conseguir o tempo? Pode prontíssimo. Eu fico olhando, irmãos, dali de frente de casa, e eu, como? Isso aconteceu com Samuel. Deus falou, vai lá. Ele falou, como? Ó, em Gênesis 18, dobre atenção. O anjo aparece a Abraão no deserto de Manre. E o anjo diz para Abraão, a tua esposa vai gerar um filho. Sara já tinha 90 anos e estava dentro da tenda, no maior calor do dia. Abraão do lado de fora da tenda. Os anjos lhe aparecem e diz, a tua mulher vai gerar um filho. Aí Sara ouviu lá de dentro e começou a rir e disse, como? Talvez você está numa situação e você está dizendo, como? Gênesis 18 fala essa história de Sara e Abraão, 90 anos, dentro da tenda. Em Lucas capítulo 1, o anjo vem para Zacarias e fala para ele, tu vais ser pai. Zacarias pensa e diz, como? A mulher estéril. Ele também diz, como? Como minha mulher vai gerar? Como? Então o texto está dizendo em Lucas 1,26, Maria, o anjo Gabriel vem até ela e diz, você vai dar luz ao Emanuel. Ela respondeu para o anjo, verso 34, como? Situações. Eu paro em frente ao terreno, cruzo os braços, olho, como? Sabe qual é a questão, irmãos? A questão é que essa é a verdade. A questão é que o como não é comigo nem com você.
como? É com aquele que nos enviou e que nos fez a promessa. Essa é a questão. Você está numa situação tão difícil, se perguntando: como eu vou resolver isso? Como essa porta vai se abrir? Como eu serei curado desse problema? Como a prosperidade vai chegar? Como esse homem vai mudar? Essa mulher vai mudar? Essa esposa? Misericórdia? Como? Não é conosco. Ó, Vitor Hugo estava perguntando como, 15 dias atrás, 20 dias atrás. Estava aqui para lá e para cá, ia para lá, voltava para cá. Como? Uma coisa boa que apareceu, uma proposta bacana, ficou perguntando como, sim ou não? O como eu vou construir o templo? O como não é comigo. O dono do cimento, do bloco, da lajota, das ferragens, dos pedreiros, dos construtores, ele é o dono de tudo. Como? É ele que vai fazer. Resta a nós praticar a fé, meu irmão. Mais forte, melhor aí. Pois bem, como não é contigo? Entendeu? Verso 2. Mas sabe qual o motivo do como de Samuel? Está no verso 2. Porque quando Deus manda ele ir, ele diz: como eu irei? Se Saul ouvir isso, ele vai me matar. Agora você tem que dobrar atenção. Está entendendo por que ele disse como? Ó, entenda isso. Deus manda ungir um profeta, um rei no lugar de Saul. Aí Samuel diz: como é que eu vou? Porque se Saul souber disso, ele vai me matar. O verso 2 está dizendo isso. Como eu irei? Saul vai me matar. Aí, isso aqui é interessante. Aí Deus disse para Samuel: Samuel, olha o questionamento de Samuel, hein? Estou repetindo várias vezes para você entender. Olha o questionamento de Samuel: como é que eu vou lá na casa de Jessé o belemita ungir um rei? Porque se Saul souber disso, ele vai me matar. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, não precisa postar no Facebook, não precisa postar no Instagram. Pega um bezerrinho, uma novilha, e vai em direção à casa dele. Se alguém perguntar para onde é que tu está indo, tu responde: estou indo sacrificar. Pronto. Não precisa falar detalhes, Samuel. É um tempo de exposição, em que tudo não precisa explicar detalhes. Você não vai mentir. Deus está dizendo para ele: Samuel, você não precisa fazer barulho, não precisa botar em redes sociais. Pega um bezerro e vai caminhando. Se alguém perguntar, você fala: estou indo sacrificar, ué. E daí? Não precisa contar tudo. O problema é que o problema é que o Facebook conta tudo, o Instagram conta tudo. Não precisa contar tudo, Samuel. Só um pouquinho. Não precisa contar tudo. Vai devagar, não precisa fazer barulho. Não precisa contar tudo. Pega um bezerrinho. Alguém perguntou: para onde é que tu vai? Tu responde: vou sacrificar. Sabe qual o problema de Sansão? Foi esse. Porque quando o diabo ficou o diabo era quem? Dalila. Quando o diabo estava no ouvido dele, é por isso que Ivete Sangalo fez aquela música, já falamos aqui na igreja. E Ivete Sangalo fez uma música dizendo: vai buscar Dalila depressa, é isso? Vai buscar Dalila ligeiro. Porque Dalila é a falência de um homem, de um profeta, de um homem de Deus. Vai buscar Dalila ligeiro. Olha o conselho dela.
Qual o problema de Sansão? É que quando Dalila está no ouvido dele, onde está a tua força? Onde é que está a tua força? Onde é que está a tua força? Bastava ele dizer: minha força vem de Deus. Pronto. Sim ou não? Mas ele ficou fazendo firula, gracinha, brincando com Dalila. Com Dalila não se brinca. Bastava ele dizer: minha força vem de Deus. Encerra seu assunto. Não, então se acabou na vida. Então Deus está dizendo: não precisa gritar, não precisa sair, estou indo lá, Deus mandou fazer isso, eu vou lá para a casa de Jessé e tal. Porque a preocupação de Samuel: quando Saul souber disso, ele vai me matar. Deus falou: não precisa disso. Para que ficar expondo tua vida para todo mundo? Para que tuas situações para todo mundo? Basta só um pouquinho. Por que não? Porque nem todos estão preparados para ver e saber onde Deus vai levar você. Pega o bezerrinho e vai. Então, queridos irmãos, ele pega o bezerrinho e vai, sem dar detalhes. Só que tem um problema aqui. É que Deus manda ele na casa de Jessé ungir um rei, mas Deus não fez ele saber quem era o ungido. Mandou ir na casa de Jessé e disse: ali tem um rei. Ué, mas o homem tem um monte de filho. Deus não falou quem era. Tanto que passou um, passou outro, passou um, passou outro, acabou a fila. Quando acabou a fila, Samuel falou: ô gente, acabou? Acabou? Deus não falou para Samuel quem era o rei. Deus só falou no último minuto, no último segundo. Não falou antes. Por isso que Samuel ficou perdidinho lá. É esse. Deus falou: não é. Não, é aquele lá. Deus disse: não é. É aquele, não é. É aquele, não é. Até ser arrependido. Eu guardo esse versículo, que Deus fala bem assim para Samuel: ei, Samuel, você está olhando a aparência. E nós somos finos em olhar a aparência, né? É a primeira coisa. Tem até um dito aí: a primeira impressão é a que fica. Mais ou menos aí aparece. E Deus corrige ele. Está aqui, está aqui no texto. E Deus disse para ele: olha, você está olhando a aparência. É por isso que muita gente se arrebenta na vida, por olhar a aparência. E Deus está dizendo: vocês olham a aparência, eu olho o coração. Esse é o fato. E é por isso que muita gente se dá mal na vida, a aparência. Nós olhamos a aparência. Eu lembro quando eu trabalhava na antiga Seidel, veio um rapaz lá dar uma palestra para os vendedores, e ele falou isso, eu não me esqueço. Ele diz: não olhe a aparência do cliente, atenda-o com honra, porque ele pode ter uma aparência de pobre, de não ter condições, mas talvez sonhou com o móvel mais caro da loja, juntou dinheiro há 5 anos e hoje vai comprar à vista. Não olhe a aparência. Tem até um hino que o Tiago Leonardo gosta de cantar: não olhe a aparência do teu irmão, não olhe a aparência do teu irmão. Deus diz para ele: você está olhando a aparência, e esse eu rejeitei. Deus falou que rejeitou Eliabe. É isso mesmo? Abinadab. Enfim, rejeitou. Porque Samuel olhou, é grandão, forte. Deus olha: não é esse não. Talvez Samuel lembrou de Saul, que era grandão e forte, e Deus escolheu um pequeno, franzino. Entendeu? Agora Deus não escolheu
versículo 6, entrando ele, Samuel viu Eliabe e pensou, é esse. Versículo 7, Deus diz para Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, você está olhando para a aparência, não olhe para a aparência nem para a altura, pois eu o rejeitei. Deus rejeitou Eliabe. E Samuel olhou para ele e lembrou de Saul, cara, grandão, forte, é esse. Deus usa as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Usa as tolas para confundir as sábias. Usa as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Por isso que quando Deus te colocar lá no patamar de cima, lembre-se sempre, não foi sua sabedoria, não foi a sua coragem, não foi a sua força, não foi o seu dinheiro, não foi o seu intelecto, nada disso. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Então ele foi repreendido. Agora Samuel olhou para ele, bonitão, né? Lembrou de Saul, cara bonitão. Isso me faz lembrar uma história que aconteceu não comigo, mas com uma pessoa que eu conheço. Começou a namorar com um varão. Pensa em um varão bonito. Que jovem bonito. Pensou? Multiplica. Que jovem bonito, sinceramente. Que rapaz bonito. Mas era um Eliabe. Só que tem um detalhe, Deus não rejeitou Eliabe porque ele era bonito, não. Deus gosta de gente bonita também. Ué. Se Deus não gostasse de gente bonita, ele não me chamava, né? Não chamava você. Deus gosta de gente bonita, mas ele chamou você. Alguém vai dizer, Deus não chamou porque ele era bonito. Não, Davi era bonito lá no verso 12. Ele era de gentil aspecto, formosura. Ele era pequenininho, mas era bonito. Olha o Filipinho assim, né? Pequeno, mas é bonito. É um vaso menor, mas tem suas vantagens. Qual é a vantagem do vaso menor? Ele enche mais rápido, da graça de Deus. Mas enfim, queridos irmãos, aleluia, vamos aplaudir forte o Senhor. Então acabou a fila, não tem mais ninguém. E aí, o princípio, o começo da fé, nós aprendemos que Deus tem seus atributos. Pelo menos, vamos citar aqui 3. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Sim ou não? Mas tá bom. Então, sendo Deus onisciente, onipotente, onipresente, por que é que Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, sabendo que Davi não estava lá? Davi não estava. Então, Deus já sabia que Davi não estava lá, sim ou não? Sim. Deus disse para Samuel, vai na casa de Jessé, unge um rei. Uai, mas Davi não estava lá. E em 1 Crônicas 17:7 diz que Davi estava por detrás das malhadas, no curral, por detrás das malhadas. Sabe o que significa isso? Davi estava no curral por detrás das ovelhas malhadas. Você sabe o que eram as ovelhas malhadas? Nada, não serviam para sacrifício, não tinha valor quase nenhum. Até para cuidar das ovelhas, ele cuidava das piores. Ele estava no curral por detrás das ovelhas malhadas.
Mas Deus sabia que ele não estava em casa. Por que mandou Samuel ir na casa de Jessé, de Davi, se Davi não estava lá? Por quê? Porque Deus queria mostrar para aqueles irmãos, para aquela família, que Davi era amado dele. Deus não podia ir lá por detrás das malhadas e ungir ele lá, e ele chegar em casa: ó, o anjo apareceu, me ungiu, e agora eu sou rei, tá? Deus precisava fazer na frente dos irmãos. Tanto que o verso 12 diz que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Foi ungido no meio dos seus irmãos. Sabe onde é que Davi foi encontrado por Deus? No curral, por detrás das malhadas, trabalhando para Deus, trabalhando para o Pai. E nós falamos lá no início: a virtude de uma pessoa não são os seus acertos, a virtude de uma pessoa é reconhecer os seus erros e corrigir as suas rotas. Aí você conhece verdadeiramente uma pessoa que bate no peito e diz: perdão, eu errei. Agora começou cheio de desculpa, isso, aquilo, esquece. Davi foi encontrado por detrás das malhadas. Olha a diferença de Saul. Saul, depois você analisa isso. Saul, em 1 Samuel capítulo 10, verso 22, quando a unção vinha na direção de Saul, e que procuraram Saul: onde é que está Saul? Onde é que está Saul? Procura Saul. A unção de Deus vem sobre ele: onde é que está Saul? Deus respondeu: eu sei onde é que ele está. 1 Samuel capítulo 10, 22, ele está por detrás das bagagens, escondido, com medo e correndo da unção. E tem um monte de gente na igreja que está por detrás das bagagens, corrido, que não aparece nunca. É a bagagem do emprego: estou trabalhando demais, desempregado não sei quantos anos, Deus abriu a porta, pronto, sumiu da igreja, não vem, porque está trabalhando. Aí acontece uma coisa, aí um outro problema, você vê a história de Davi, você vai lembrar a história de Saul das bagagens. Saul está por detrás das bagagens. A bagagem de quem? Bagagem do filho. Ah, tenho filho, agora não dá para vir à igreja. Deus conhece o coração de cada um, vê a intenção de cada um, até onde é fato e até onde é bagagem. Se o que está acontecendo com você é fato, Deus conhece, Deus não se engana. Então não se culpe. Mas se for bagagem, Deus cobra. Quanta gente que diz: ah, não dá mais para ir para a igreja, agora eu tenho 2 filhos. E quantos banhos João Vitor tomou aqui nessa pia desse banheiro? Você, João Vitor, já falei isso na igreja. Quantos banhos? Pastor Arroz deu o João Vitor ali com a mamadeira na mão. E mamadeira, comia aí. Tinha um pastor aqui, eu servia ele, pastor Walter, falava bem assim para mim: ô Jorge, o que você dá para esse menino, pai? Que ele tinha um filho, ele tem um filho na mesma idade, o que você dá para esse menino? Que o meu não come nada. Aí eu falava: ele herdou isso aí da pastora Rosa. Hoje ela diminuiu bem, não está comendo quase nada. Quantos banhos João Vitor tomou aqui? Quantos? Mas escondendo atrás de bagagem de filho. Eu tenho filho. Que filho? Filho não é impedimento para ninguém, irmão. A pessoa fica culpando o filho de ter impedimento. Deus tira impedimento, irmãos. Misericórdia. Pois bem, no verso 12 então, para finalizar, verso 12, olha aí, está aberto aí o verso 12? Diz assim: então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge. Ele é. Tem outra versão que diz:
é este o homem. Ele é. Detalhe aqui, Ministério de Louvor, por favor. Detalhe aqui no ele é. Presta atenção, olha para mim. Deus disse a Samuel: ele é. Deus não disse, dobre atenção, Deus não disse, ele será. Deus disse o quê? Ele é. E é esta palavra que eu quero deixar para vós outros. Deus diz então, cadê o Ministério de Louvor? Que você é. Alguns irmãos estão olhando para a lua. Olhe para o pastor Jorge. Não olhe para a lua agora. Deus está dizendo, disse a Samuel, ele é. Então, o que é que eu deixo aqui para você? É que Deus manda dizer para você. Deus poderia muito bem dizer, ele será, sim ou não? Mas não, Deus diz, ele é. Então o que eu deixo para vocês é que Deus manda dizer que você é o que? Abençoado, vencedor, homem de Deus, mulher de Deus, servo do Senhor. Que o homem, o inimigo pode preparar cilada, mas você é o que? É sacerdócio real, é igreja santa, é profeta, é homem cheio da unção de Deus, é escolhido do Senhor. Você é o que? Mulher sábia que edifica a casa, varão valoroso que vai prosperar muito na vida e vai nos ajudar a construir o templo, varão abençoado de Deus, onde as portas estão se abrindo ao seu favor,